Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui comigo em mais uma manhã abençoada. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Antes de eu começar a falar com você, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença nesta hora. Venho pedir ao Senhor, meu Deus, que tu esteja conosco nessa manhã abençoada. Que a tua glória, Senhor, seja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa alcançar, meu Deus, a vida de cada um dos seus filhos nesta manhã. Que a tua palavra, Senhor, possa confortar, que a tua palavra possa reanimar a fé, que a tua palavra, meu Deus, possa ser viva na vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa leitura bíblica, né? Em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, já deixa aí separado no livro de Gênesis. Estaremos lendo o capítulo 13, do 13 ao 15, e vamos estar dando continuidade também no livro de Mateus, do capítulo 5, e no livro de Salmos, no capítulo 5. Tá bom? Mas antes de nós estarmos lendo a palavra do Senhor, dando continuidade ao nosso plano de leitura bíblica, eu quero deixar um recadinho do céu para você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, do capítulo 16. Provérbios, do capítulo 16. A partir do versículo 3, diz assim: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha o que a palavra de Deus está falando. Confia ao Senhor as suas obras. Você deve confiar ao Senhor aquilo que você pretende fazer. Talvez você fez planos para o dia de hoje, se organizou, né? Buscou ali direção e tudo que você iria fazer, mas você colocou o Senhor na frente. Você pediu para que o Senhor possa estar abençoando. Você falou para Deus colocar a mão dele, te direcionar. Quando nós colocamos o Senhor na frente de tudo que nós vamos fazer, como a própria palavra diz, os seus pensamentos serão estabelecidos. O que é estabelecido é concretizado, firmado. Quando você coloca o Senhor na frente de todas as coisas, Ele firma o seu querer e a sua vontade. Ele abençoa, Ele coloca a mão dele e dá vitória naquilo que você quer. O recadinho do céu para você hoje: coloca Deus na frente de todas as coisas. Confia ao Senhor tudo que você for fazer. Confia ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o desejo do teu coração. Ele conhece o intento do seu coração. Ele conhece o seu querer e a sua vontade. Antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você falar, Ele já conhece. Então confia no Senhor. Confia no Senhor que não vai ter erro. Não vai dar erro. Ele vai firmar o seu caminho, e como diz a palavra, os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Glória a Deus. Eu estava lendo essa palavra e o Senhor estava falando muito comigo que muitas das vezes a gente faz planos, né? A gente coloca coisas na nossa frente para a gente fazer. E a gente quer fazer, e 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 se esquece de colocar Deus na frente. Se esquece de colocar o Senhor na frente. Só que a gente sabe que o querer e o realizar vem da parte dele. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá sabedoria. Então não adianta a gente querer fazer as coisas pela nossa própria vontade, fazer pela força do nosso braço, porque se não for da vontade dele, não vai acontecer. Não vai acontecer.
Então, é Ele que firma os seus pensamentos. Ele que confirma o querer realizar na sua vida. Então, entrega tudo a Ele, entrega o seu dia a Ele, entrega a sua semana a Ele, entrega a sua casa, a sua família, entregue tudo para Ele. Tenha certeza que se você confiar nele, aleluia, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Tá bom? Agora vamos ler o livro de Gênesis no capítulo 13. Estamos caminhando, né? Já estamos no capítulo 13. A gente vai estar lendo do 13 ao 15, tá bom? Diz a palavra do nosso Deus assim: E saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas até o sul de Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus, os fariseus, habitavam naquela terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei eu para a esquerda. E levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor de destruído Sodoma e Gomorra, como era no jardim do Senhor, uma terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Moré, que estão juntos a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. E aconteceu nos dias de Anifel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adma, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, porque é o mar salgado. 12 anos haviam servidos a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e
ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com eles, e feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins e os Emins em Zavé, Kiriatarim, e os Oreus no seu monte Seir, até Campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Adma, o rei de Zeboim, o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e Gomorra caíram neles, mas o restante fugiram para um monte, e tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto aos carvalhais de Moré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram conferendados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite. Ele e os seus criados os feriu, perseguindo-os até o Bar, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com seus bens, e também as mulheres, com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, é a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Moré, estes que tomem a sua parte. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo:
Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão ao Senhor: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, por isso o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, e sim aquele que das tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhes: Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, eu te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra como herança. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses e partiu pelo meio, pondo cada parte deles em frente à outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Então Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse Abrão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Eita glória! Vamos lá para Salmos. Vamos ler Salmos em nome de Jesus. Salmos, seu capítulo 5. E depois nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 5. Vamos ler Salmos agora, no seu capítulo 5. Diz aqui a palavra do Senhor. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. E, Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu
temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Lisonjeiam com suas línguas. Declaram os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelam contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás na tua benevolência, como de um escudo. Vamos agora para Mateus, seu capítulo 5. Estamos caminhando, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar vitória no nosso intento. Eu sei que a luta é grande, que a batalha é grande, que as dificuldades são imensas. Depois que eu comecei a gravar vídeo só a mão de Deus, muita coisa aconteceu, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos ler Mateus no capítulo 5. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuides de vir destruir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem,
nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de nenhum modo entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, então vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que, pois, dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porquanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca dos membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a mulher repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurais, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar
a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiseres, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai os inimigos, bendize os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos assim também? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eita glória, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou profundamente conosco. Que a tua glória, Senhor, seja sobre nós. Nos leva, Senhor, na palma de suas mãos. Guia, ó Deus, os nossos passos e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.